Bom dia, crianças. Hoje, terça-feira, iremos dar continuidade com a nossa sequência didática de História. Vocês vão colocar o nome da escola, o nome da professora, o nome de vocês e a data, que é a data atual do dia, ok? Recadinho para os pais, senhores pais ou responsáveis. Como as Olimpíadas estão se aproximando, queremos nossos alunos por dentro deste tema. Então, para que se interagem com o assunto e resolvam as atividades, é importante que a criança leia atentamente as informações do texto, ou ouçam a leitura realizada por ele. Então, aqui nós temos as Olimpíadas de Tóquio 2021. A professora vai fazer a leitura do texto. Caso alguma criança tenha dificuldade, que a gente sabe que tem, mesmo estando no quinto ano, então a professora vai fazer a leitura e vocês que têm a dificuldade vai acompanhar a leitura da professora e depois releiam novamente, ok? A origem das Olimpíadas se deu no berço da civilização ocidental, a Grécia, por volta de 2500 anos antes de Cristo. Os cidadãos livres gregos participavam de algumas competições que eram realizadas em homenagem ao principal deus grego, Zeus. Foi somente em 776 anos antes de Cristo que a primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu na cidade de Olímpia, de forma organizada e com a participação dos cidadãos livres de várias cidades e estados. Uma curiosidade é que na época dos Jogos, as cidades gregas que eram inimigas entre si faziam uma trégua, um cessar-fogo, para que todos os cidadãos livres pudessem participar das Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos da Grécia, os competidores podiam disputar as seguintes modalidades: luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo, conjunto de 5 exercícios, sendo eles corrida, arremesso de disco, salto, lançamento de dardo e luta. Os vencedores de cada modalidade ganhavam uma coroa feita de folhas de louro e se tornavam a figura do herói em sua cidade. Em 394 anos depois de Cristo, porém, quando o romano Teodósio II se tornou imperador bizantino, ficou terminantemente proibida a realização das Olimpíadas na Grécia, fazendo com que os jogos ficassem adormecidos por mais de 1500 anos. Foi o francês Pierre de Frédy que, em 23 de junho de 1894, ressuscitou os Jogos. Ele sugeriu uma competição de âmbito internacional entre atletas amadores. Logo na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, participaram cerca de 285 competidores advindos de 13 países que competiram nas seguintes provas: atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, tênis, ciclismo, natação e halterofilismo, ou seja, levantamento de peso. Desde então, os Jogos Olímpicos nunca mais pararam de acontecer. Atualmente, este grande evento ocorre a cada 4 anos e conta hoje com cerca de 10.500 atletas. Tóquio foi anunciada oficialmente como sede das Olimpíadas de 2020 na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, data em que começou a contagem regressiva para a 32ª edição da competição. A estimativa orçamentária oficial do Comitê Olímpico de Tóquio foi de 12,6 bilhões de dólares para a realização dos Jogos. Além desse valor, o governo anunciou um investimento de 7 bilhões e 500 milhões de dólares. Os Jogos Olímpicos de 2016 aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Foram 17 dias de competição e 306 provas com medalhas disputadas em 45 modalidades. O evento ocorreu entre os dias 5 e 21 de agosto. A melhor participação do Brasil aconteceu justamente em casa. Foram 19 medalhas conquistadas, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze.
O esporte brasileiro com mais medalhas é o judô, que já ganhou 22, 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes. Mas a que mais produziu campeões olímpicos para o Brasil foi a vela, que já levou 7 ouros, além de 3 pratas e 8 bronzes. Robert Scheid, brasileiro, que está perto de bater mais um recorde de participação nos Jogos Olímpicos. O velejador vai chegar às 7 Olimpíadas em Tóquio, 2020 e 2021. A mais jovem atleta a competir nos Jogos Olímpicos foi Thalita Rodrigues, da natação, em Londres, 1948. Ela tinha 13 anos e 347 dias. Mas o recorde dela provavelmente será derrubado. Raíssa Leal, do skate, completou 13 anos no dia 4 de janeiro de 2021 e chegará à abertura de Tóquio 2021, este ano com 13 anos e 199 dias. Eu vou voltar aqui, então vocês vão fazer essa leitura novamente. Eu vou voltar aqui nessa leiturinha que a professora falou aqui. Aqui. Né, 12,6 bilhões, ou seja, o que está antes da vírgula, eu leio aqui o que está aqui, ó, bilhões. Então, são 12 bilhões. O que vem antes dos bilhões? Milhões, não é? Então, são 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Se eu falar 12,6 bilhões, está errado? Não. Mas aí vocês têm que compreender, né? Igual eu falei na primeira leitura. E aqui, 7,5 bilhões, ou não tá bilhões? Então, o que tá antes da vírgula, eu leio bilhões, ó. 7 bilhões, o que vem antes do bilhões, não é milhões? Então, vai ficar 7 bilhões e 500 milhões de dólares, ok? Então, é só para poder... a gente trabalha, a gente vai estudar isso daqui, vai aprofundar. Então, para vocês já ir se inteirando. Tudo que tá antes da vírgula, eu vou ler aqui na escrita adiante, tá? E aí eu penso na classe. Qual classe que está antes dessa? Não, milhões? Então, eu vou ler o número depois da vírgula como a classe anterior, que é os milhões, ok? As Olimpíadas aconteceriam em 2020, porém, por motivo da pandemia, os Jogos serão neste ano de 2021. Lembrando que a gente já falou na aula passada que as Olimpíadas são de 4 em 4 anos, seria então 2020, que agora, por causa dessa pandemia, foi para 2021. Saiba mais, aqui são os países participantes, mais, né, 206 que é estimados, o slogan, o país anfitrião que é o Japão, atletas, os eventos, ok? Então, vocês vão fazer uma leitura. Aí, aqui, o que vocês vão fazer então? Após ler o texto, analisar os dados e as figuras sobre as Olimpíadas, responda as questões abaixo. Então, aqui vocês vão fazer, vocês vão colocar verdade ou falso de acordo com o texto, com a leitura que a professora fez e que vocês vão fazer também, ok? Tudo que está aqui foi lido no texto, certo? VOF, verdadeiro ou falso. E as perguntinhas, vai responder de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, vocês não vão inventar, certo? E depois dessas perguntinhas, na letra A, quais modalidades podiam ser disputadas na Grécia? Então, vai responder. Qual era o prêmio para o vencedor? Né? Eu achei bem interessante, eu vou até voltar aqui no prêmio. Ó, o prêmio... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para o vídeo não ficar extenso. Aqui, olha o prêmio, que legal, ó. Ganhava uma coroa feita de folhas de louro e se tornava a figura do herói em sua cidade. Tá vendo? Então, o prêmio era esse. Muito legal. Letra C. Por mais de 1.500 anos não houve competição. Em que ano os jogos voltaram a acontecer? Então, também retirado aqui do texto. 3. Os Jogos Olímpicos ocorrem nós já estudamos, de 4 em 4 anos, né? É a cidade sede das Olimpíadas de 2020 e 2021. Qual é? Muito fácil, né? Em que ano aconteceram os Jogos Olímpicos no Brasil? Em que ano? Então, também aqui tá fácil. Onde e quando foi que o Brasil teve a melhor participação nos Jogos Olímpicos? Quantas medalhas recebeu? Também, né?
Então, aqui no próprio texto está falando, né, que ele bateu o recorde no Brasil, né? Aqui, ó, justamente aqui é que fala a quantidade de medalhas, quantas de ouro, quantas de pratas, ok? Qual é o nome da mais jovem atleta que irá competir em Tóquio? Qual é a modalidade que ela irá participar? Então, também faço uma leitura novamente aqui no último parágrafo que vocês vão achar a resposta. Então, leiam, leiam, leiam e leiam, ok? É lendo que a gente aprende e que a gente descobre, que a gente interage, né? Tem uma maior interação ao nosso redor. Quanto mais você lê, mais culto você fica, ok? Então, essa é a nossa atividade de terça-feira, crianças.